Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Boa noite, turma. Olá, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite ao nosso telespectador, nossos também ouvintes pelas rádios. Nosso abraço todo especial. Um grande prazer e honra estar aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. É só reafirmar aqui que o nosso horário aqui não está na hora, mudou, né? A gente entra agora 19h15. Antes a gente entrava 19, né? 19 horas a gente já estava anunciando aqui a entrada da resenha. Agora 19h15 a gente tem toma um fôlego, né, John? Do expediente final para cá, mas continua também na rádio. O pessoal que está acompanhando a gente pela rádio aí também. Ei, tô tendo aqui uma informação valiosa. Hoje é aniversário de 2 anos do expediente final? Sim, 2 anos. É o nosso decano, John Coutrin. Maravilha! Parabéns para vocês aí por esse programa estar no ar, levando tantas informações para os ouvintes. Parabéns! A gente agradece aí, Olavo, a toda a equipe da Difusora, todo o sistema Difusora, os nossos ouvintes da Rádio Difusora News 93.1, que estão aí há 2 anos ligados a partir das 18 horas, 6 da tarde, todo dia 6 da tarde. A gente está lá no expediente final, na rádio, eu, Ricardo, a Luísa, toda a equipe. E depois a gente veio para cá, né? Ricardo falava daqui, vinha correndo, né, Ricardo? Terminava lá quase 7 horas, já entrava aqui agora e vai ganhar um fôlego a mais. Aí o intervalo para essa transição da rádio aqui para a TV. Então, mas nosso abraço especial, nosso agradecimento aí para os nossos ouvintes, expediente final e também para toda a equipe da Difusora e toda a direção da Difusora. John, eu já começo contigo aqui. Em São Luís, tem vereador que usou a tribuna para deixar claro que julga as contas dos prefeitos. Teve um motivo aí especial para fazer esse desenho, para quem não entendeu? Tem uma questão que envolve, Olavo, a questão de ordenador de despesa. Não é? O STF reafirmou que os tribunais de contas podem continuar julgando prefeitos. O que é isso? Eu estava até pesquisando aqui e eu vi no site do Tribunal de Contas que fala o seguinte, não é? Que o STF consolidou, que é dos tribunais de contas, as competências para julgar prefeitos que atuem como ordenadores de despesa e que as Cortes de Contas, os Tribunais de Contas dos estados podem aplicar sanções como imputação de débito, ressarcimento ou multa, né? Sem que isso dependa de julgamento das câmaras municipais. O que acontece? Os tribunais de contas, no caso o TCE aqui do Maranhão, pode julgar prefeitos que atuam como ordenadores de despesa. O que é isso? Aqueles prefeitos que assinam contratos, licitações e executam orçamentos, que a maioria dos prefeitos fazem, na verdade, não é? São ordenadores de despesas. É a regra na maioria dos municípios que nós temos, médios e pequenos municípios. E analisou ainda, não é, no STF, que se nestas prestações de contas de gestão que são examinadas tecnicamente pelos tribunais de contas, é possível que os tribunais de contas apliquem sanções como imputação de débito ou multa, somente as sanções que não foram da esfera eleitoral. O STF reafirmou também que quando o prefeito age como ordenador de despesa e presta contas dos atos da gestão diretamente ao Tribunal de Contas, a Corte de Contas pode sim julgar suas contas e aplicar sanções, sem a necessidade de passar pela votação da Câmara. Vamos lá, agora tem um detalhe interessante. Já as contas anuais de governo, que analisam o conjunto de maior execução orçamentária e das políticas públicas do município ao longo do exercício financeiro, continuam a ser julgadas pelas câmaras municipais, Olavo e Ricardo, não é? Com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, aquilo que já ocorre, que a gente já sabe, não é? Tem aquele parecer do Tribunal de Contas em relação às contas dos prefeitos e é enviado à Câmara para analisar, não é? Mas aqui, no caso de ordenadores de despesas, o STF, portanto, diz que a competência é dos tribunais de contas para julgarem. Pronto. Vamos voltar aqui para o nosso Zap, porque tem gente ainda se manifestando em relação a essa fraude ali do seguro-defeso. Uma pessoa que pediu para não se identificar diz que lá na cidade de Penalva também tem muitos casos de pescadores, pessoas que não são pescadores e recebem esse benefício. Isso tem se estendido. O Maranhão, você viu que ganhou destaque nacional com uma grande quantidade de pescadores, entre aspas, pessoas que
aproveitam ali o momento para se inserir aí nessa categoria e ganhar esse benefício. Isso precisa ser fiscalizado com mais rigor aqui no Maranhão, sobretudo no Maranhão, que você viu a situação, Ricardo e John, a situação é grave. São 500 mil, é isso? 500 mil muita gente aí que recebe o benefício, John, e aproveita aí para se infiltrar e ir nos sindicatos, enfim, para poder receber esse dinheiro, esse benefício de forma injusta. E aí, o pior é que quem realmente é pescador, muitas vezes, nem chega a ter acesso a esse benefício. Deixa, né, tira de quem realmente precisa para uma pessoa de ocasião, que está vendo ali a possibilidade e vai se apropriando ali dessa possibilidade. Eu até brincava, Olavo, lá no programa, desses 500 mil, não é? Que se dizem pescadores no Maranhão. Tem gente que nunca pegou numa vara ou num anzol, né? Nunca viu uma tarrafa, né? Nunca viu uma tarrafa, né? Se a gente falar o nome de um peixe, nem conhece, né? Agora, isso acontece também no trabalhador rural, né? Muita gente que nunca pegou numa enxada, tem a mão mais fina do que a minha, se aposenta dizendo ter sido trabalhador rural. É uma deformação de caráter, né? Infelizmente, pessoal, o que eu vou falar aqui é duro. Mas nós, brasileiros, nós temos o nosso nível ético é muito raso, né? A gente, infelizmente, critica os políticos, mas a gente faz igual. O brasileiro é um bicho sem vergonha mesmo. Infelizmente é uma realidade. Tem gente assistindo o nosso programa, diz que o quadro top aqui da política é top porque a gente relembra os momentos ali em que apostamos, em que estamos em campanha, depois vem muitas vezes as decepções, mas faz parte, né? Quem está falando é Dayagô. Pois dessa questão das análises. Você sabe que aqui a gente analisa, aqui não tem frescura. Aqui não tá. Ricardo, então, John, trazem aqui a informação para você do outro lado, para que você possa também tirar as suas conclusões. Mas você sabe que aqui não tem frescura, a gente traz a informação do jeito que ela é, né? Ajuda a gente a esclarecer, inclusive, muitos desses acontecimentos dos bastidores, o John que tem essa expertise toda. Quem está com a gente? Boa noite. Na Raposa também tem muitas pessoas que recebem, não é pescador ou marisqueiro. Raposa que infelizmente é aqui na região e tem muita gente que sobrevive da pesca, mas como a telespectadora está falando, gente que se aproveita. E se a gente for aqui pipocar, gente, nos municípios aqui... Eu tenho medo disso, viu? Tenho medo desse tipo de notícia, porque a gente vê o escândalo desse monte, aí na hora do pega pra capar, às vezes sobra pro coitado do pescador que realmente vive, que precisa, né, do seguro defeso. Muita gente honesta que de fato é pescador, às vezes é penalizado, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente volta aqui para o Zap, você pode interagir com a gente, mandar a sua opinião, daqui a pouco a gente volta aqui para os nossos telespectadores. Ricardo, a Assembleia resolveu cobrar do Supremo Tribunal Federal sobre as nomeações do TCE. É isso? Conta pra gente. É isso, viu, Olavo? Faz tempo que essa história vem se enrolando, né? Tá aí lento, tá no Supremo, entra amicus curiae, é um negócio cheio de amicus curiae, tem uns 500 amicus curiae nessa história. Dessa do TCE e também na eleição aí da mesa diretora. Mas no caso específico que nós estamos tratando aí da eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, está com muito tempo, né? Isso precisa parar, precisa ser resolvido. Inclusive, um dos patronos da ação direta de inconstitucionalidade é o Partido Solidariedade, né? Que mudou de comando aqui, veja como são as coisas. O Solidariedade queria porque queria, fez essa furdunço todo aí com a indicação de conselheiro do TCE. Mudou o comando, que houve a fusão partidária com o PRD, sai o Otelino, entra o Marreca, aí o partido a gente vê que está resolvida a questão e tal, só que tem coisas que não voltam, né, atrás. Palavra, flecha e ação no Supremo não volta. Depois que entra, meu filho, já era. Agora, a gente precisa compreender que os pontos questionados pelo Solidariedade, né, e anteriormente pelo próprio Supremo, eles foram solucionados pela Assembleia, né? Não há mais o porquê, não há razão para se continuar com essa lenga-lenga. E tem mais, isso atrapalha institucionalmente
o Estado, prejudica o Estado institucionalmente. Pois é, e a gente segue acompanhando aí de perto, né, essas informações. No nosso WhatsApp, o Ricardo, tem gente aqui concordando contigo. O João Mendes, ele falou o seguinte: muito bem, Ricardo, e o político é sempre um de nós. Você falou, né, que a gente, essa natureza aí de estar querendo sempre se beneficiar, aí ele botou, então fazer o quê? Questão de mentalidade mesmo, infelizmente, né? Concordo contigo. Sim. Exatamente, aí o cidadão pensa desse jeito, aí muitas vezes quer alçar um cargo público e aí vai com essas mesmas práticas que são aí pequenas, aí quando chega lá no poder, isso aumenta e a gente vê o que acontece. O Congresso Nacional, ele é o reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade está representada lá. Tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que não vale nada, tem coisa digna, decente também. Exatamente. E tem um detalhe importante, né, gente, que a gente se critica tanto, passa 4 anos criticando Ricardo e Olavo. Aí chega na eleição, o cidadão vai lá e vende o voto dele. Pois é. Pode Vende o voto criticar dele. o político? Não pode. Aí como é que ele vai querer criticar o político? Ele, porque aí, o político é isso, aquele político não presta, não sei o que e tal. Aí chega na eleição, ele vai lá e troca o voto dele por R$300, por telha, por tijolo, né? Como aquele caso lá do interior do Maranhão, que depois o político mandou buscar, né? Que ele mudou de voto, mudou de opinião, o político mandou buscar. Então essa é a realidade que nós temos hoje, né? Infelizmente. É claro que tem muito político que se aproveita também da fome, da vulnerabilidade da pessoa, né? A pessoa está passando fome lá. Aí chega o político, dá uma cesta básica, né? Um peixe, uma coisa desse tipo. Aí a pessoa fica até grata, né? Poxa, não vou dizer que não voto. Como ele é bom. Como ele é bom, né? Aquela coisa toda. Se aproveita da inocência dos outros, da ingenuidade e também da questão social, né? Mas o eleitor também tem participação nisso, infelizmente. E para fechar esse entendimento do John, o eleitor precisa acompanhar a atuação do parlamentar. Uma última pesquisa mostrou que 62% do eleitorado brasileiro não lembra em quem votou para deputado federal. 62%. Quer dizer, o pessoal generaliza, né? Acha que todo político é safado e tal. E porque não acompanha o trabalho do parlamentar. Exatamente, é aquela coisa de reclamar ou de apontar os erros, né? Olha o problema do outro enquanto está no olho um cisco bem grande. Não olha para o seu olho, não olha para si mesmo, mas olha para os outros e julga com a sua régua da justiça como se a vida fosse... né, esse exemplo de honestidade. Enfim, todo mundo tem o direito de comentar, mas também se avaliar, né? Na maioria das vezes o povo está errado. Tem muito safado mesmo no Congresso. Verdade. 7h31. A gente segue até o final do nosso Tá Na Hora com as informações aqui da nossa bancada. John Coutrin e Ricardo Marques aqui trazendo as principais informações dos bastidores para você. E olha, como prometido, a gente fala da Assembleia, que lá na Assembleia os ânimos entre oposição e governistas cada dia vem ganhando mais um capítulo. Agora a discussão, gente, é sobre o nome do ex-governador do estado falar ou não falar. Sobre o nome do ex-governador do estado falar ou não falar. John? O deputado Neto Evangelista, que é o líder do governo, fez um discurso hoje em relação à questão de sempre se colocar o nome do Flávio Dino nas discussões ali da Assembleia. Lembrando que o Flávio Dino hoje é ministro do STF, não é mais político, não é? Mas ele acha que não tem sentido todo o tempo ali os deputados chamados dinistas estarem ali colocando na pauta do debate sempre hoje ministro do STF, Flávio Dino. Nós temos aí um vídeo, não é? Sim. Primeiro porque é importante destacar que ontem também entrou na pauta dessa questão do reajuste dos policiais militares e dos bombeiros, em que a oposição até protocolou hoje, né, entrou ali para que seja dado aumento real de 20%, eles alegam que na verdade não é 20% a 14%, que esses 6% já era de um reajuste anterior, que foi incorporado agora, não é? Então tem essa pauta. Ontem também os deputados acabaram, os dinistas e brandonistas, travando um debate por conta do deputado Adelmo Soares ter sugerido, né, que os dinistas entreguem os cargos no governo do estado. E aí o Adelmo, deputado hoje, ele já foi do PCdoB e já foi secretário do governo Flávio Dino. E aí alguns deputados, o próprio Rodrigo Lago, né, foi ali na tribuna
e diz que Adelmo é Pedro da Bíblia, né, que está negando aí do que ele já foi, né, já foi secretário do Flávio Dino. Aí o Carlos Lula chegou a dizer que o Carlos Brandão era Judas, não é? Ou seja, entrou também os versículos bíblicos ali, as passagens bíblicas ali na Assembleia. E hoje o deputado Neto Evangélico comentou sobre isso e também questionou por que não esquecem o Flávio Dino, deixa o Flávio Dino lá no STF e não ficam colocando ele lá na Assembleia. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, né? A gente tem um corte aí da fala dele. Me causa estranheza e confesso aos senhores deputados e às senhoras deputadas que se fosse eu nesta condição de ministro do Supremo Tribunal Federal, eu pediria a meus aliados, digamos assim, que esquecessem o meu nome no debate político. Porque é incrível como o nome do ministro vem o tempo inteiro para esta tribuna, trazido, inclusive, pelos deputados de oposição. Senhores deputados, senhoras deputadas, o ministro Flávio tem o legado dele como governador do estado que não será apagado. Mas hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Não o constranjam diariamente trazendo o nome dele para um debate político estadual. Tenho certeza que em alguma oportunidade ele vai se cansar e vai pedir para vocês isso. E aí? Aí o deputado Rodrigo Lagos se manifestou logo em seguida, né, também comentando essa fala aí do Neto. Vamos ver aí, acompanhar. O que Vossa Excelência nos está convidando é para negar o governo Flávio Dino. Ele está no Supremo. Ele não participa mais do debate político. Mas ele foi governador do Maranhão. Vossa Excelência foi secretário de Estado de Desenvolvimento Social do governo Flávio Dino. Eu fui secretário em várias pastas. Eu não posso apagar isso da minha história. Eu não posso apagar os avanços que o governador Flávio Dino deu ao povo do Maranhão, inclusive com a sua contribuição. Eu acho muito injusto essa pregação do governo Carlos Brandão de querer negar o passado. E aí, John, fala ou não fala o nome do ex-governador Flávio Dino nessa seara política? O que acontece? Falar o nome do Flávio Dino em relação ao governo, acho que até é natural, porque até se faz comparações, né? No governo, Flávio Dino, a pobreza diminuiu ou aumentou, né? Acho que nesse quesito, nesse prisma, eu não vejo nenhum problema, não é? Acho que o grande problema é quando tentam politizar agora, nesse momento, colocar o nome do Flávio Dino nas articulações políticas, nos debates políticos, né? Ele não pode, gente. O ministro Flávio Dino, nem o ministro do STF pode estar participando de conversas políticas, articulações políticas, movimento partidário, eleição, não pode. Aí tudo bem, eu concordo. Agora, de querer falar de gestão Flávio Dino, de legado, acho que isso é mais do que natural, não é? Até porque tem gente que defende o legado de Flávio Dino e tem gente que critica, não é? Principalmente em relação à pobreza, como é que foi a gestão do Flávio Dino, os indicadores sociais, aí tudo bem, acho que esse debate até salutar, eu não vejo nenhum problema, não só do Flávio Dino, também como de governos anteriores, né? Então, nesse lado aí, acho que não tem nenhum tipo de problema. E nessa visão também aí de dinistas e brandonistas, o que foi levantado também durante essa semana aí na Assembleia, né, John e Ricardo? Porque não há que se falar em dois lados, porque um dos lados, já não existe mais. O lado de Flávio Dino eu falo no campo político, já não existe, porque ele não milita mais nesse lado. Então, como já foi falado, enfim, estou só transmitindo o que a gente já viu aí, não é, John? Nessa discussão toda, se está certo ou não cabe a mim, nem cabe a gente a julgar. Eles que vão ver aí a questão, né, dessa coisa toda. Agora, mais uma vez aqui no nosso WhatsApp, Ricardo, tem um comentário do Kleber Brandão, e aí eu vou fazer para ti aqui. Ele disse, boa noite, bancada da Difusora News. A gente também está ao vivo na Difusora News. Obrigado pela sintonia, quem está com a gente no rádio. É Kleber, do Parque Shalom. Inteligentíssimo esses comentários de todos vocês. Parabéns, valeu, obrigado. Opa. Ele disse, pergunta para o Ricardo, para o senhor Ricardo, ele colocou, se lá em Caxias ainda tem aquela linguiça caseira.
Se sim, para trazer uns quilos. Olha só. linguiça- Tem essa linguiça lá, Tem a linguiça do Ponte. Do É Ponte. uma maravilha. É um maná dos deuses. Verdade, Cleber. Deu água na boca agora. Olha aí lá, vem trazendo pra gente. Mas, ó, Ricardo, tá proibido de voltar numa segunda-feira Exato. pós-Caxias e não trazer Tem pelo que menos trazer. uns 2 quilos de linguiça pra gente provar essa linguiça aí aqui no... trazer para os seus colegas, que é isso. Se é tão boa assim, traga pra gente, por favor. Tá vendo? Tem mais aí, ó, mais comentários do pessoal, né, dos nossos telespectadores. Estão dizendo aqui, ó, estão elegantes, chiques, Deus abençoe vocês, a Socorro do Quatraque. Valeu, Socorro. Socorro sempre na audiência aqui do nosso programa. Muito obrigado. Quem está na TV, quem está no rádio e também quem está na internet. Ricardo, o assunto de lealdade na família Bolsonaro tem sido pauta entre os membros da família e do partido do ex-presidente? Pois é, a família do ex-presidente Bolsonaro vira e mexe, tem um arranca-rabo lá, né? Agora é o Eduardo Bolsonaro, que está em alto exílio lá nos Estados Unidos, que entrou em confronto aí, um conflito com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Isso porque o assessor especial do Bolsonaro, Fábio Weingarten, ele foi demitido do PL, né? A pedido da primeira-dama, que não gostou de uns comentários que ele fez em um grupo de WhatsApp, né? Ele fez umas críticas à ex-primeira-dama Michele, ela não gostou, bateu o pé, pediu a demissão dele e ele foi demitido. E agora o Eduardo saiu na defesa do Weingarten, né? Dizendo que é um absurdo e tal, que ele é muito leal ao pai dele, no caso ao Jair Bolsonaro, e que isso não pode acontecer. E a Michele parece que tem um sangue quente também, e revidou, tá uma confusão dos diachos aí, né? Mas é coisa de picuinha interna, né? Isso aí ele se resolve, na hora do pega pra capar, na hora que precisar escapar, tá todo mundo junto. A relação deles é até boa, né? Da Michele com o Eduardo, com o Flávio. Não era boa com o Carlos, né? O Carluxo era mais... a relação deles era ruim, mas parece que melhorou um pouquinho agora, né? Vocês viram aquela última... Não foi a última, não. Foi outra manifestação ali. E o próprio Carluxo deu um beijo na Michele, no rosto, né? Parece que as coisas melhoraram um pouco. Mas o que a gente vê hoje é que o Bolsonaro interditaram ele, né? Por um mês, né? Vai ficar em casa, não vai fazer nada, não vai para movimento, não vai para manifestação, para cuidar da saúde, não é? Recomendação médica. O mês de julho todinho, Bolsonaro não vai participar de nenhuma agenda política por recomendação médica e também da própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que vai ali tentar dar uma parada nele, né? Mas claro que as articulações continuam, ele vai continuar conversando, né? Falando de política, mas não vai participar de nenhum movimento por recomendação médica. Bolsonaro está nesse mês de julho isolado, né? Ali em casa, para se cuidar. Ele precisa realmente dar uma parada, não é? Porque ele não para. Faz uma cirurgia, vai para o hospital, no outro dia já está em manifestação, já está aí na rua, já está por aí fazendo estripulia, não é? Não pode, tem que cuidar da saúde. Nesses 12, 13, até 14 meses que antecedem a campanha, muita gente já está na rua, né? Acredita que a campanha já está acontecendo. A gente fala também, a gente está falando de Bolsonaro, mas praticamente os olhos já estão voltados aí, né, Ricardo? A gente tem falado sobre isso, que a coisa já está tocando aí, muita gente já em campanha, entre aspas, né? Para poder fazer esse corpo a corpo, para poder se mostrar vivo nesse período de um ano, digamos assim, antes da eleição. Algumas visibilidades já incomodam na direita, né? Por exemplo, o Tarcísio Freitas, né? Tem sofrido aí sanções, digamos assim, por conta da visibilidade que ele tem ganho. No nosso zap, boa noite, Evandro Jansen de Caxias. Quem tá mais com a gente, tá aqui, peraí, boa noite, concordo com vocês, falando aqui sobre as questões, quem tá aqui falando, deixa eu ver, Manel, falando aqui, dando a opinião, essa é a família, Deus, pátria e família, como alguém pode amar o outro odiando o próximo? Aí a opinião do Manuel e outros tantos telespectadores participando aqui com a gente. Boa noite pro
para o Marinho Filho também. Oi, Marinho Filho, valeu, obrigado pela audiência. E lembrando, antes da gente se despedir, lembrando que a gente está agora com uma dinâmica diferente aqui no Tá Na Hora. A política sempre, a nossa mesa aqui, a resenha, sempre vai encerrar o nosso Tá Na Hora Maranhão, sempre no final, na reta final do nosso programa, a gente traz aqui as informações para você. Antes, as informações, as notícias do dia e na sequência a nossa resenha por aqui. Senhores, obrigado. 40 segundos, porque na sequência a gente não tem mais aquela conversa não, porque vem aí o SBT Brasil, para quem está na televisão, quem está no rádio continua com a sintonia da Difusora News. Beijo grande, gente, fica com Deus, valeu. Valeu, até amanhã, boa noite.